Muito bem-vindos ao canal JR Exatas. Hoje nós vamos mostrar duas medidas de dados que, a meu ver, são muito pouco discutidas, que são elas a mediana e a moda. Além da mediana e a moda, nós temos outra medida muito utilizada de nome média aritmética. Mesmo eu, nessa aula, tendo que falar apenas dessas duas, ou querendo dizer apenas dessas duas, ou seja, mediana e moda, eu vou ter que começar falando da média aritmética. Mas a gente vai mostrar por que a gente tem que começar explicando um pouco da média aritmética. Então vamos lá. Dado um conjunto de notas de um determinado aluno entre janeiro e maio, nós temos esses dados aí, 5, 4, 7, 6, 7. São as notas dele nesses meses aí. Então, qual é a média desse aluno? Ora, a gente só vai saber a média desse aluno calculando a média aritmética dessas notas. Ou seja, soma-se todas as notas e divide pelo número de notas, que no caso é 5. Então, a média desse aluno é 5,8. 5,8 é a média aritmética. Isso é a mesma coisa que dizer que se houvesse uma nota constante desse aluno, essa nota ia ser sempre 5,8. Isso é o que quer dizer a média aritmética. Só que essa média aritmética, ela é muitas vezes usada, no meu modo de ver, indiscriminadamente. E há muitos casos em que ela não se aplica, ou pode até se aplicar, mas é injusto. E agora eu vou mostrar então o uso das duas outras médias. Vamos mostrar então a mediana utilizando uma coisa muito comum no nosso dia a dia, que é o consumo de energia. Nessa tabela, por exemplo, nessa residência, nós temos o consumo de junho até outubro. Vamos calcular a média de consumo dessa residência utilizando a média aritmética. Fazendo a média aritmética, nós temos esse valor aí. Somamos todos eles, que são 5 valores, e dividimos por 5, dá 77,8. Ora, 77,8 está muito abaixo de 4 valores e muito acima de um único valor aqui. Ou seja, não reflete nada do que está sendo mostrado de junho até outubro. Então, o cálculo da média aritmética está correto. Porém, não é justo utilizar a média aritmética nesse contexto, porque no mês de julho houve uma anomalia. Possivelmente ficou pouca gente na casa, então o consumo reduziu-se. Então isso é uma anomalia, e essa anomalia ela está sendo refletida nos dados. E, e está ocorrendo esta injustiça. Então, nesse caso, a média aritmética não é uma boa média para se usar. Então a gente descarta. Aí inventaram a mediana. Como que nós vamos fazer para obter o consumo médio com a mediana? Pega-se os 5 valores e ordena-se do menor até o maior. E aí toma-se o central, no caso 92. Então, pela mediana, o consumo médio mostrado nessa tabela aí é 92 kWh, que bate com aqueles outros dados de junho, agosto, setembro, outubro, ou seja, não está longe deles, e ignora o mês de julho, que foi uma anomalia. Então, o mais justo desse caso é utilizar a mediana. Uma pergunta que pode surgir, mas e se tivesse mais um valor, em vez de 5 dados, fossem 6? 90, 9, 91, 92, 97, 100, 101. Então a gente sempre ordena do menor para o maior, e nesse caso par, nós vamos pegar os dois valores centrais, 92 e 97. Porque a gente tem que pegar o menor número de valores do meio, tal que tanto a esquerda quanto a direita tenhamos o mesmo número de elementos.
Então, o menor número de valores ou é 1 ou é 2. Nesse caso, tem que ser 2, não pode ser 1. Então, aí sim, com esses dois, eu faço, então, agora a média aritmética deles. E aí eu tenho 94,5. 94,5 também reflete o consumo de junho, agosto, setembro e outubro e ignora o mês de julho, que foi uma anomalia. Então, nesse caso, a mediana é a medida mais justa de ser utilizada. Nada de média aritmética. Vejamos então agora a última, que é a moda. Vamos mostrar então a moda. A moda a gente define como sendo aquele dado, aquele elemento que mais aparece. Então, esse é a moda. Um exemplo simples de moda, nesses dados aqui, por exemplo. O número que mais aparece é o 2, os outros não. Então, a moda nesses dados é 2. Vamos a outro conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, nós temos dois elementos que mais aparecem, o 8 duas vezes e o 5 duas vezes. Então, a moda nesse caso é 5 e 8. E nesse caso, nós podemos dizer que aqui nós temos dados bimodais, porque há dois elementos que se repetem o mesmo número de vezes e os outros estão nas repetições estão abaixo deles, surgem menos vezes do que eles. E esse último conjunto aqui, por exemplo, não há moda. Simples a moda, né? Muito simples. Agora vamos ver uma aplicação. Uma aplicação boa que eu escolhi para poder mostrar o uso da moda é a Mega Sena. Mas não pensem que é para acertar todos os números, que não, a meu ver não tem técnica matemática que dê isso. Eu penso nos prêmios menores, a quadra e a quina. Ou seja, a minha ambição é bem mais modesta. Pensando na quadra e na quina, então o que eu fiz? Eu marquei os últimos 15 jogos. Desses 15 jogos, o que eu fiz? Eu considerei todos eles como sendo um único conjunto de dados. E aí eu vi os números que, desse conjunto de dados, eu tirei a moda deles. Ou seja, o número ou os números que mais aparecem. Então, no caso, a moda foi 19, 21, 25, 41, 44, 46. Todos esses números aparecem 4 vezes e os outros menos vezes do que eles. Então, esses números aqui são candidatos para que eu jogue. Ao invés de jogar aleatoriamente. Porque em jogos de azar, se você jogar aleatoriamente, você não vai ser apostador, você vai ser doador do banco. E isso é ruim. Então, essa técnica matemática evita a gente a ser doador. A gente tem chance maior de virar apostador. Então, usando a moda para o conjunto de números, a minha chance pode aumentar. Um outro jeito de usar a moda é ver o número de vezes em que as linhas surgem. Então, eu vou usar a moda para cada linha. Então, no caso da linha, eu vi que a moda me disse que a linha 2 é a linha que mais surge, a linha entre 11 e que vai do 11 até o 20. Então ela aparece esse número de vezes aqui, a que mais aparece. Então, eu jogar nessa linha, eu também tenho mais chance de ter números sorteados. Então, eu jogando nessa linha, eu tenho 10 chances, ou jogando esses números aqui. Então, com a moda, pensando dessa maneira, eu tenho uma chance de não ser doador da caixa, mas sim apostador. Esse é um jeito de você usar a moda. Muito grato pela atenção e boa sorte a todos.